Tem que pôr um. Vou escrever na lousa aqui agora, todo dia antes da aula. Não esquecer de gravar, né? Bem, então, rapidinho, só para contextualizar, então essa é a unidade um. Aí eu mostrei esse vídeo para vocês, que é um pequeno diálogo, né? Não tem nada para fazer. Aí aqui exercício de gramática, que nós fizemos vários, né? Vocês nem tiveram essa Essa parte. página não veio, viu? Não, vocês não tiveram. Eu não mandei não. Essa daqui eu não mandei porque é só gramática e a gente fez um monte de exercício de Ah, tá gramática, legal. né? Por isso que eu não mandei. Então, aqui é um Tá. outro vídeo que eu também mandei para vocês, né? Então, por que que eu mandei esses vídeos? Uma para vocês ouvirem e outra para vocês irem treinando, né? Vocês podem fazer uns diálogos em casa, umas conversinhas e irem treinando. Por isso que eu mandei para vocês. Aí, aqui vocês também não têm, que também é gramática. Agora, essa parte aqui eu já mandei para vocês, que é a parte para finalizar a primeira unidade, né? Uhum. Então, as primeiras perguntas aí da Yuko, né, e do Jorge, né, ou do Jorge, vamos ver como é que ficou a compreensão de vocês então. Where is Yuko from? Nagoya, Japão. Nagoya, Japan. Yeah? Yuko is from Nagoya, Japan. Yeah. Where is Georgie from, or Jorge? Sim, você. Santiago, Chile. Santiago, Chile. What's the teacher's name? Essa eu ouvi 300 vezes, não consegui. Não sei se é Anne, se é Ray, não consegui. É Ray. Ray, Ray, isso. Ray. R-A-Y. R-A-Y, Ray, exatamente. É que nome é sempre uma complicação. Por isso que a gente aprendeu o alfabeto, né? Para poder soletrar. Tipo, se você não entende numa situação dessa, você, sorry, how do you spell? Aí a pessoa ia falar R-A-Y. Então, nome para nome, o alfabeto é basicamente para a gente se virar com esses tipos de problemas. A questão 4, Tino. Where is the teacher from? Canadá. Canada. Boa. A segunda parte era mais tranquila, porque era só para a gente ouvir aí, né, as perguntas, né, o que que a gente escutava. Então essa é mais light. Então na number one, what's your name? what's your name? Number two, What is his name? what's his name? Number three, Where are you from? where are you from? Number four, Where is that? where is that? Number five, What about you? what about you? And finally, number 16, What about... Não, 6. number six. Six, né? Yes. Can you say that again? Yes, can you say that again? Yes, it's similar to repeat, please. Yeah? Can you say that again? Bem, depois disso. Fernando, uma coisa. Esse what about you, eu percebi que quando eles estão se apresentando, ele fala, e você, né? O que você... É o que você fala sobre você. Eu posso usar tanto what your name ou what about you, é isso? Isso. O what about you, na verdade, deixa eu visualizar vocês aqui. O what about you, na verdade, ele é um e você. Então ele serve para qualquer situação. Na verdade, é para você não repetir a pergunta, né? Então, por exemplo, se você perguntar, tem duas pessoas, você pergunta, não precisa ser só nome, pode ser, por exemplo, where are you from? Aí uma pessoa responde, aí você olha para o outro e ao invés de você falar where are you from, você fala what about you, certo? Ou então, por exemplo, do you like pizza? Yes, I do. What about you? Para você não repetir de novo do you like pizza. Você pode usar o what about you em qualquer situação. Qualquer. Tá? Então vamos voltar lá. Bem,
Depois a gente viu aí um texto que fala sobre a Emma Stone, né? Então essa parte de interpretação de texto é uma parte que ela é um pouquinho trabalhosa, talvez esse primeiro ainda nem tanto, mas depois as outras unidades, os textos começam a ficar maiores, porém é um momento de você treinar vocabulário, né? De você aprender palavras novas. Como, por exemplo, quer ver uma palavrinha que vocês não tinham visto ainda e que o texto ajudou? Essa daqui, ó, roll. Por exemplo, essa é uma palavra, foi uma palavra nova para vocês, né? Que é o quê? É o papel, né? Mas não o papel feito na madeira, né? Porque aí é paper, o papel do ator. Ele está fazendo um papel muito bom. É o roll, tá? Roll. E aí, cuidado, deixa eu abrir a caixa de texto aqui. A pronúncia agora, Tinene, é muito importante, porque tem o R, então tem que pronunciar roll, com R, roll. Porque se você não pronuncia o R como é no inglês, pronuncia como é tipo no português e fala roll, você vai estar falando essa palavra aí, ó. É uma palavra diferente, que significa outra coisa. Esse roll com H significa buraco. Sim. Então não tem nada a ver com papel roll. Então por isso que é importante a pronúncia agora, do R. Roll, porque se falar holy, está falando outra palavra. Quer ver um outro exemplo que desse daí, ó? Se você falar ride, vocês já aprenderam esse verbo do ride a bike, né? Ride, porque se você falar hide, você está falando essa palavra aqui, ó, hide, que significa esconder. Então, o fato de você não falar o R aí corretamente pode fazer com que dê problema de comunicação. Você falar para um gringo ride, achando que está falando ride. Vamos dar um exemplo. Você fala assim, ó, ride a bike. O gringo vai pegar a bicicleta e vai esconder. Tipo, ou então, mas por que eu vou esconder a bicicleta? Aí você, não, ride a bike. Então, mas por quê? Quando na verdade você quer falar para ele, tipo, anda aí de bicicleta, pode andar. Ride e não hide, tá? Então, cuidado com essas, que essas aí dão problema. Bem, aí depois a gente tinha, então, questões, né, sobre o texto. Vamos lá na sequência. Eu estou abrindo também aqui no computador para visualizar, para eu conseguir ler, que senão eu não consigo corrigir, que eu não memorizei, né? Então vamos lá. She was born in Germany. Então essas frases elas estão erradas, né? Vocês precisam corrigi-las. Então she was born in Germany está errado. Correto seria, Nenê? She was born. She was born in Scottsdale, Arizona. Yes. USA, né? USA. Scottsdale, Arizona, USA. Beleza. Então vocês viram aí que was born é uma expressão para nasceu. Né? Ela nasceu. She was born. Okay? As duas palavras juntas significam nasceu. Porque na verdade em inglês não existe o verbo nascer. Então a gente faz uma construção que a gente diz que ela foi concebida. Que seria o was, seria o foi. E o born é o particípio passado do bear, que é o verbo conceber. Então seria ela foi concebida na Alemanha, se a gente fosse traduzir ao pé da letra. A gente não fala assim em português, a gente fala nasceu. Então é só para vocês entenderem que no português é só nasceu e em inglês são duas palavras, was born. Tá? Tino, a segunda também está errada, né? She was born on December 6, 1989. E aí, Tino, só antes de você falar, eu queria dizer que datas assim, em inglês, elas são faladas de formas quebradas, ó, do jeito que eu passei um traço aí. Então, para eu falar 1975, para não ficar tão grande, o americano, como ele adora abreviar, o que ele faz? Ele fala 19 e depois fala 75. No nosso caso aqui, 1989 fica 1989, para facilitar. E é assim que eles falam mesmo. Então vamos lá. Então ficaria, aí ficou 1989. Se for falar essa data aí. Apesar que ela está errada, você vai ter que corrigir. Number 2. She was born
She was born on November 6, 1988. Yes, 80. Yeah, 88. Certinho. November 6, 1988. Number 3, Nenê. Her father is Swedish. Essa é uma pegadinha. Her grandfather was, como que fala? Swedish. Swedish. Yes. Sueco, né? Her grandfather was Swedish. Her grandfather was, o father não, só o grandfather. Grandfather, yeah, was Swedish. Certo? Porque Certinho. o pai não fala o seu, né? Não entendi. O pai dela não fala que a família dela vem de diferentes lugares. Exatamente. Escócia, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, mas não fala onde o pai. Não mas fala. Fala do grandfather, é o vô, né? É o vô, exatamente, que é o grande pai, né? É o vô, o grandfather. É o vô. E a avó é grandmother. Certo? E aí, ó, você vê aqui uma possibilidade de se aprender uma palavra aqui. Meu Deus do céu, quantas vezes a gente fala na vida Suécia ou sueco, né? Mesmo em português. Então é uma oportunidade aí para verificar essa palavra. Certinho. E aí falou, ao invés de is, falou o was, porque é o passado, né? Porque o vô já é falecido. Então o vô dela Ele já era, né? Ele era sueco, was. A gente ainda vai estudar isso na unidade 6, mas só para ir dando uma contextualizada aí. E aí, Tino, a number 4. She doesn't have a favorite band. Tá errada. Okay. She does have a favorite band whose name is the Beatles. Ok, é impressão minha ou você usou whose? Kojo. Caraca! Ô, doido! Eu tenho uma aula amanhã com os adolescentes. Você pode entrar na live para você ensinar para eles o que é cujo, porque eu não consigo. aqui acho que está errado, que ele colocou X does have. Isso, tá errado. He has, né? Isso. Quando fica afirmativo, Tina, aí não pode ter o does. O does é só para negar e para perguntar, né? Então aqui tem que ficar has. She has a favorite band, whose is Beatles, né? Que é cujo a banda é o Beatles, whose band is Beatles. Certinho. Maravilha. Que essa me surpreendeu, hein? Essa é a melhor parte de ser professor, é o discípulo superar as expectativas, né? Com certeza. Ele fez sozinho, viu? Que eu não pus o curso. Então, a gente tem uma unidade sobre isso daí, mas só está no livro 2, que é para a gente usar o pronome relativo que, ou então o cujo, né? E é uma dificuldade para ensinar isso para a molecada, porque a molecada de hoje em dia nem sabe que essa palavra cujo existe, né? Eles isso é complicado ensinar em português, imagina em inglês. Imagina em inglês, Mas é mesmo. Bem, na unidade 2 a gente viu profissões, nós falamos sobre isso. Quando chega aqui no texto, esse texto é muito legal de vocês fazerem um diálogo, né? Porque ele já começa a ter umas histórias, né? De tipo, eu nasci em tal lugar, mas eu moro em tal lugar, o que você faz, né? E aí fala da irmã, nossa, o que a sua irmã faz? Ela é tal, né? Qual é o nome dela? O nome dela é Suzy. Nossa, eu conheço a Suzy, que mundo pequeno e tal. Então aqui já tem uma contextualização. E vocês conseguem já mudar informações aqui, né? Então, por exemplo, se pergunta aí o que você faz, você não precisa falar eu sou, você pode falar eu fui, né? Então a gente já viu que é só trocar aqui o verbo to be pelo passado, que a gente já viu que é o was. Então pode falar I was a teacher, I was a police officer, né? Olha aqui, Nenê, what about you de novo. E aqui está perguntando o que a pessoa faz, né? Eu prestei bastante atenção nisso, por isso que eu perguntei. Sim, sim. Então aí, aqui, por exemplo, está começando a usar já vocabulário de família, usou sister,
né? Mas a gente já pode aproveitar, porque eu não quero falar irmã, eu quero falar o meu tio, eu quero falar o meu filho. Você já pode procurar essa palavra e já começar a usar. Então, se vocês tiverem coragem aí com um tempinho, podem fazer aí, até me mandar o áudio. Pode gravar o áudiozinho e me mandar, ou um videozinho e me mandar, que é legal para treinar, né? Normalmente, quando a aula é presencial, eu faço isso, né? Eu peço para os alunos fazerem teatrinho, tá? Porque senão fica só com frases soltas, né? Quando você cria um contexto, fica legal para memorizar, né? Ao invés de só as frases soltas. Então aí fica a critério de vocês. Se tiverem na coragem, eu sei que vocês vão ter, pode me mandar. Bem, Coragem e tempo, viu? Porque o dia está ficando pequeno, viu? Coisa para fazer. eu estou Aí pegar aproveitando, essa meia-noite. eu tô aproveitando a pandemia. Até meia-noite é dia, né, Tino? Estou aproveitando a pandemia, que depois que acabar essa pandemia, aí o tempo vai ficar mais escasso ainda. O Jefferson veio almoçar agora e falou assim: Nossa, como vocês estão cheios de coisa para fazer, né? Eu falei: Então, tá precisando se organizar, não dá conta, viu? Sim, sim. Bem, então vamos lá. Aí na unidade 2 chega na parte do listening, né? Então aí a gente tem aqui as profissões, né? Que vocês devem ter anotado, é que tem uma que não aparece, né? Que é essa primeira, né? Um nome não aparece, aí o nome do 2 é Sérgio, né? Sérgio. Sérgio, depois aparece aqui embaixo depois, é Sérgio, Jane e depois Jason, né? Na sequência. O 2 é o Sérgio, o 3 é a Jane e depois é o Jason, né? Essa parte é tranquila, mas o mais importante para mim está aqui, né? No exercício 3. Então vamos lá, Tino. Jane is. Que é aqui, ó, que eu quero, ó. Deixa eu colocar uma setinha para ficar fácil, ó. Eu tô nesse exercício. Opa. Tô aqui, ó. Onde eu pus a setinha. Aí, Jane is blá blá blá. She is from blá blá blá. She lives in blá blá blá, ok? Então, vamos lá. Essas aí acho que eu não fui lá tão bem, não, mas assim. Fala aí. Jane is a movie director. Movie director. E depois, she is from. She is from. Sinceramente, aí eu não consegui descobrir de onde ela é. Tá. E she lives in. Também não copiei, não consegui. Tá. Nenê, você conseguiu pegar essa? Só para eu explicar para o Sim, time o que aconteceu. She is from Boston. Hã? She lives in Los Angeles. Isso. E qual que é a profissão dela? Você também pegou movie director? Eu pus assistente. Assistant. Tá. Porque, Tino, o que acontece nessa? Ela conversa com o cara e aí eles fazem uma salada, né? Porque ela fala mesmo movie director, aí o cara fala, você ainda mora em Los Angeles? Ela, não, né? Você ainda mora em Boston? Ela, não, eu moro em Los Angeles e tal. Então eles fazem mesmo propositalmente uma salada para fazer você cair no erro, né? Então o movie director não é ela que é, mas aparece sim movie director na situação aí. Aparece, né? Eu entendi, ela é assistente da Movie Director. Exatamente. Ela é assistente de um famoso aí, de um movie director. Exatamente. Tá? Mas aí não tem problema. Escutar mais vezes, porque cada vez que escutar vai ficando mais claro. E depois eu mando para vocês também, eu vou até anotar aqui, senão eu vou esquecer. Eu consigo mandar para vocês o script, tá? Eu tiro um print e mando o script desse texto para você tirar todas as dúvidas. Mas o ideal é sempre ouvir, né? Porque vai destravando o ouvido. Sérgio, o que a gente pegou aí do Sérgio? Sérgio is a nurse. A nurse. He's from Rio de Janeiro. Yes, Rio de Janeiro. He lives in San Francisco. He lives in São Francisco. Ok. Tino, e o Jason? Jason is A TV
Host. De host, isso. He is from? O from eu não consegui. E o É. lives em Taiwan. Não, ao contrário. He is from Taiwan. Aí ficou difícil, viu? Taiwan. E he lives in? Nenê, pegou New essa? York. New York. He lives in New York. Isso. Mas tranquilo. Você vê que aqui o negócio começa já a dar umas complicadinhas, né? Mas é assim mesmo, no começo. Eu Depois. ouvi isso aí umas 10 vezes. Não Sim, consegui mesmo. sim. Mas não tem Olha, eu problema. tive dificuldade para fazer esse 4. Esse 4 eu tive muita dificuldade. O 4 é mais difícil. Eu imagino que aqui, porque esse aqui, as palavras todas estavam aqui, né? Aqui em cima. Você tinha só que pegar daqui, né? Eu, normalmente, quando eu passo aqui na aula, eu escondo essa parte. Eu faço assim, né? Eu não deixo, né? Porque senão dá uma facilitada. Então, eu deixo assim. Agora, aqui, não tem jeito, né? E aqui é um outro áudio. Ainda mais é aquele primeiro áudio que é confuso, que a Jenny fala de Movie Director, fala de não sei o quê, né? É meio confuso. Mas vamos ver o que deu para pegar daí. Então, who does Jane work for? Né? Para quem que a Jane trabalha? Ó, quem a Jane trabalha para, certo? Vamos ver. Quem conseguiu pegar algo aí sobre essa? Porque essa é mais difícil. Director Move. Movie? Director Move. Isso, ao contrário. Direct, né? É o contrário. Movie Director. Direct. Isso, Movie Director. Ok? Tá. Depois, does she work for a man or a woman? Fez? Quer dizer, ela trabalha com Isso. She work a man. She works for a man? For man. Você pegou man também, Nenê? Não, woman. 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 É Ela woman. trabalha com mulher, não é Ela isso? trabalha para uma mulher. E o Bob? What does Bob do professionally? Oi? Bob, number 3. O Bob é o ator. Actor. É um ator. Opa. Actor. Bob is an actor, né? Lembra que sempre tem que ter o A ou N, né? E aí a 4 é mais difícil de todas. Acho que a 4 pegou aí, né? What does Bob want to do? Acho que Eu chutei. Eu passei. passou? Eu chutei. Você escutou? Assim. Fala aí. Chutei. Bob went movie actor. Movie actor. Ele quer. A menina fala que ela. Gente, eu tive a impressão que ela falou assim: vou te apresentar. Ele, sério, né? Então, ele quer muito ser ator de cinema, não é isso? Ator de cinema, exatamente. Movie aí é de filme, né? De cinema, então. Movie actor, tá? Bem, eu vou fazer o seguinte, então. O que eu entendi tá certo. Tá certo, movie actor. Falar, você quer. Nossa, que legal, você quer ser um. Né? Ele fala, I want to be a movie actor, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o script para vocês, eu vou mandar o áudio com a qualidade melhor, porque pelo vídeo cai um pouco a qualidade, né? Então vou mandar o áudio original mesmo, que tem que fazer o download para ouvir. E aí, Tino, a técnica é o seguinte, e aí o que eu falei para vocês, é um problema de geração mesmo, né? Por quê? Aí, infelizmente, uma das coisas que a geração nova tem vantagem sobre nós, eles não ficam muito presos aos detalhes, eles se contentam em pegar as coisas assim, pelo contexto. A gente não se contenta, a gente quer entender tudo. Se a gente perde uma palavrinha no áudio, a gente já dá uma viajada assim, que você fala, meu Deus do céu, já virou uma salada isso daqui e tal. Mas eles estão certos, nós estamos errados nesse ponto, né? Porque a gente, mesmo em português, né, mesmo quando a gente não escuta tudo que a pessoa fala, né, a gente tem palavras-chave. E essas palavras-chave que dão a compreensão que a gente consegue se comunicar. Às vezes você não precisa ouvir toda uma frase para você responder, né? Então, por exemplo, o que você está fazendo? Só o fazendo você já consegue responder. Né? Eu estou limpando aqui a sala. Acabou.
né? Você não precisa ouvir, Nenê, o que você está fazendo? Você não precisa ouvir isso. Na verdade, então a gente tem que trazer essa técnica também para o inglês. Então é colocar o áudio, Tino, colocar o áudio ali tranquilinho, fechar os olhos e ouvir assim, sem pressão, tira a pressão. Você só fecha os olhos e vai escutando ali e tal, porque você vai começando a pegar as informações. Pô, tipo assim, primeira informação que tem que pegar, isso daí, eu não sei se a Nenê chegou a isso como professor de português, eu não sei se a Nenê viu isso, mas tem uma coisa que chama skimming e scanning, que são técnicas de interpretação, tanto de áudio quanto de texto, né? Então a Nenê sabe, quando você vai fazer um exercício de interpretação de texto, você às vezes não precisa ler o texto inteiro para ir buscar a informação lá para responder, né? Então, às vezes, você lendo primeiro o que está pedindo, você vai lá no texto e você faz um skimming. Você vai lá e procura. Ah, eu preciso achar o nome do bombeiro. Você procura, vai lá e já. Opa, tá aqui o bombeiro, o nome dele. Pá, vai lá e responde. Então, isso é uma das técnicas. E uma delas é a contextualização. Então, quando você escutar o áudio a próxima vez, esquece papel, esquece tudo. Só escuta e tenta contextualizar. Oh, essas pessoas estão aonde? Elas estão falando sobre o quê, de forma geral? Pô, parece que elas estão tristes, estão alegres, estão com raiva. Sabe assim, você vai contextualizando. Pô, elas estão, parece que estão no parque. Tá falando de família, tá falando de profissão, tá falando da irmã. Sabe assim, você vai puxando de pouquinho em pouquinho. E aí, quando você vê, você consegue contextualizar que nem o texto lá. Pô, eles estão perguntando o que que faz. Aí um tá falando que é médico, que trabalha no hospital. Aí outro falou da irmã, ele conhece a irmã. Você vai fazendo isso, é no sentido geral. Porque se você se pegar a palavrinha por palavrinha, nunca em nenhuma língua, nem em português, você consegue assistir um filme para você ver. Às vezes uma música que você está ouvindo, você não consegue pegar todas as palavras. Tem música, às vezes, que a gente canta a vida inteira. Quando você pega a letra dela se vê que você cantava uma palavra errada no meio da música, né? Então a gente entende o contexto, tá? É difícil, não é fácil, que a gente não aprendeu assim, nós não fomos educados assim, né? Sabe aquela coisa, né, que na nossa época era a família das sílabas, ba, be, bi, bo, bu, né? Da, de, di, do, du. Essa molecada de hoje, eles não são alfabetizados assim mais, né? Eles já vêm com coisas de casa, né? Então eles já sabem que o có é da coca, então o professor pega em cima daquilo para trabalhar o có, né? Então, assim, as coisas mudaram. E só que como a gente vem de uma outra geração, a gente quer saber tudo por detalhe, né? Então, isso é complicado. Para vocês terem uma ideia, eu ensinei para vocês que vai S no verbo, né? Quando é ri e quando é she. E se eu falar para vocês agora que os gringos, quando estão falando, eles não estão nem aí para esse S. Vocês vão querer me matar, né? Não, não, não. Isso eu ensinei para vocês que tem o don't e o doesn't, né? Que o gringo, quando ele está falando lá, ele praticamente o doesn't, para a maioria deles, não existe. É don't para tudo. Ele fala he don't, she don't. Para mim dói como professor ouvir assim. Mas é a mesma coisa da língua portuguesa. Vocês conhecem alguém que fala português perfeitamente? Eu Né? ia comentar, às vezes você ouve um jornalista, você ouve um médico falando, um advogado e faz os tons no ouvido aqui, por conta exatamente disso, né? Isso é Sim. normal do ser humano. Sim, a gente não fala, né, um português 100%, né? A gente acaba ali É, comendo uns S's também, né? Quando tem um monte de coisas no plural, a gente sempre omite um S ali. A gente não usa a palavra conosco mais, né? não. A nova geração não usa conosco parece que está errado, né? Se adaptou para Uhum. com a gente, né? Porque com nós fica feio, então com a gente fica no meio termo ali. O conosco está sumindo e é a palavra correta, né? Então vamos lá, vamos à sequência. Eu já anotei aqui para eu mandar as coisas para vocês. Bem, aí ficou faltando aqui a parte do texto. Tem mais um texto da Mary Rodrigues, né, que ela tem 3 empregos. E aí a gente tem esse exercício 2 aqui para corrigir. Então, de novo, é aquele esquema que eu falei para vocês, né? Ó. Com o texto a gente aprende vocabulário para poder usar depois, ó. Tipo tuition fees, né? Que são as taxas aí, matrícula e etc. Né? Ó. O verbo alugar, que não tinha aparecido ainda para vocês.
Profissões que não apareceram ainda, ó, server, library assistant, né? Quando você tem um emprego de meio período, ó, é part-time, Part-time. part-time, né? Período integral é full-time. Uhum. Um outro verbo aqui, ó, que não tinha aparecido ainda, que é o verbo add, aqui não é porque é she, né? Mas o verbo add, que é adicionar, acrescentar. Então, é um momento, ó, como que eu digo, cinema, movie theater, certo? Pagar, college, não é colégio, que todo mundo acha, né? O college, que é faculdade, parece colégio, mas não é, né? Faculdade. Então, vamos para as questões agora de verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Tino, Mary lives with her parents in Chicago? False. False. So, Tino, my question is, vou te pegar agora, né? Where does she live? Highland Park, Cook. É. Aí, agora eu tenho que achar que She lives in Highland Park, né? Aí, esse parque aqui, ó. a Highland Park, Isso. Cook County, né? Cook County. Cook County, que também faz parte aí, certo? Então vamos lá. Nenê, she works in a restaurant in the evenings. Eu pus falso, mas agora eu estou lendo aqui, eu acho que. Peraí, só um pouquinho. Uhum. Falso, tá certo. Tá certo. Por que tem esse evening aqui de novo? Eu Então, me perdi, que agora fui ao texto. o in the evening, tá Ah, falando no tá, texto? tá. Não, Library outra profissão. assistant. É outro trabalho. Então, she Já works entendi. in a restaurant in the afternoon or in the morning. Não fala. Só não é in the evening. O evening é o library. Yes, o library assistant. Library. Library. Tino, number 3. She doesn't. Na verdade, né, essa palavra tem duas possibilidades. Pode ser library e pode ser library. Tá? As duas estão certas. Ela tem essa possibilidade. Eu prefiro library. Esse de Libras mesmo? É ajudante para interpretação de Libras, é isso? Não. Library é de biblioteca. Ah, tá. É uma assistente da biblioteca, library. Nossa, nada a ver, né? Não. Vai lá, Tino. Number 3. She doesn't study on the weekends. False. False, porque she studies on the weekend, yeah? She studies, então false. Number 4, Nene, she likes working in the movie theater. True. True. Nene, why does she like working in the movie theater? Because she sees movies for free. Perfect. Tino, number 5, sometimes she doesn't sleep on the weekend. Na verdade, essa eu não tinha feito. Tá, Nenê? False. False. Por conta do sometimes. She doesn't sleep on the weekend. Vamos ver. When does she Eu study? pus I study every day, she says. On some weekends, I study all night. Então, in some weekend, né? Então, é por causa do sometimes. Não. isso. Não, Não. porque aí ele fala, tanto faz falar alguns finais de semana, às vezes ela dorme no fim de semana. Então, ó, sometimes, às vezes, né? Ela dorme no fim de semana, não é? Isso, ó. Às vezes ela não dorme, então é verdadeiro. É verdadeiro. É, porque às vezes ela não dorme. Ela fala aqui, ó, em alguns finais de semana eu estudo a noite inteira. Em alguns, não são em todos. On some weekends, I study all night. Então, na verdade, ela é verdadeira só por causa do sometimes. Né? Se não tivesse o sometimes, ficaria ela não dorme no final de semana, e não é verdade.
Tem final de semana que ela É dorme. falso. Aí seria falso, mas ela é verdadeira por causa do sometimes. Maravilha, então. Tá. Então, zeramos a unidade 2. E aí, a unidade 3, que eu não passei para vocês ainda, ela vai falar gramaticalmente. Eu vou pular essa página só para vocês verem, né? Só para vocês confirmarem o que eu estou falando. Ó, ela ainda continua falando, tá vendo? Ó, de do, de does e etc. Certo? Ó, do, does. Então, eu só vou fazer o mesmo esqueminha do vídeo e etc. Tá? Para vocês ficarem com a unidade completa. Mas a unidade 3, para falar a verdade, ela já está feita, gramaticalmente falando. Tá. Ok? Então a gente está agora, na verdade, na 4, ó, no how often. No how often e nas outras palavrinhas de pergunta, né? No why, when, where e tal. Certo? Então, vocês viram que a unidade 4 não é novidade aí para vocês, certo? Então, deixa eu vir agora para cá e vamos aprender agora algumas coisas novas para a gente treinar nessa unidade aí. Então, ó, vamos lá. Então, aqui eu tenho os dias da semana, que é um calendário, ó, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday, certo? E aqui eu tenho uma pessoa nadando. Como que é o verbo nadar mesmo? É swim. Swim, exatamente. Então aqui a gente vai falar sobre a frequência, né? How often does she swim? Ok? Então, olha só na frase, she usually swims. Ó, o S porque é she, né? Então, she usually swims. Por que usually? Porque de 7 dias na semana aí, 4, né? 4, 5 a pessoa está fazendo. Então, é uma boa frequência para usually, né? Então, usually, cuidado com a pronúncia, usually, não é zu, né? Mas usually, usually. O usually seria um normalmente, geralmente, usualmente, né? A gente não fala muito, mas dá a mesma ideia aí. Ah, normalmente ela nada, né? She usually swims. Então, essa é a primeira palavra aí de frequência. Vamos em outra. Tá vendo a carinha vermelha significa que a pessoa faz aí. Então, ó, nesse caso, cantar. Cantar como que é mesmo? Singer. Sing. Sing. Isso. Sing. O Singer é o singer cantor. é o cantor, tá? Então, ó, ele canta segunda, terça, quarta, todos os dias, ó. Então, he always sings. Então, repara na posição dessas palavras em amarelo, ó. Usually e agora always. Então, ele vem, ou ela vem antes do verbo, ó, né? Então, he always sing. Então, o always é um outro advérbio de frequência. Então, ao contrário do usually, que é normalmente, o always é sempre. Né? Então, ele sempre canta. He always sings. Vamos mais uma. Agora não, ó, só sábado e domingo. Andar de bicicleta, como que fica mesmo? Você falou agora há pouco, hein? Agora há pouco. E Então, confunde o peraí. R com o H, que não pode confundir. Ah, Senão esconde. right. Isso, ride a bike, né? Então, ó, he, que aqui é um cara, sometimes rides a bike. Então, ele às vezes, só 2 vezinhas na semana. Às vezes anda de bicicleta. He sometimes rides a bike. De novo a posição antes do verbo. Então já temos 3, daqui a pouco eu vou mostrar todos. Usually, always e o sometimes agora. Vamos mais um. Dance, né? Só uma vezinha, só domingo. Então, ó, they, porque está no plural, dance. Com que frequência? How often? Almost never. Never é o nunca, né? Agora, almost elimina esse nunca, porque o nunca é zero, né? Se eu falar eu nunca danço, é zero possibilidade, zero chance. O almost não, o almost dá um pedacinho de chance. Então é quase nunca. Almost never. Quase nunca. E aí,
Tá aí. Aqui é nada, não tem nenhuma carinha. Então aqui no caso é o listen to, né? De escutar. Então, ó, he never listens. Então ele nunca É surdo. escuta. A gente pode colocar alguma coisa aqui. Advice. Isso, to He never listen. advice, né? Ou então to my advice, é um conselho, né? Então, comeu. He Isso. never listens to my, never, nunca. Bem, então vamos lá. Deixa eu dar uma puladinha aqui. Opa. Porque eu quero mostrar para vocês aqui a belinha, ó. Tá aqui, Twice ó. Isso. speaker. Então, ó, always, que depois eu vou mandar isso para vocês, né? Então é o sempre. Usually é o normalmente, geralmente. Esse often que tem na pergunta é o frequentemente, né? Com frequência. Sometimes. Algumas vezes. Isso. Algumas vezes, às vezes. Almost never, que é o quase nunca. E o never Nunca. é o nunca. Escrevi never de novo. Nunca. Então, deixa eu só arrumar aqui porque a gente vai treinar um pouco agora. Então vamos lá. Então, always, certo? Always, usually, often, sometimes, almost, never e never. Então vamos lá. Nenê, how often? E aí eu queria que você respondesse por completo a frase, tá? Tipo, eu, blá, 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 blá. How often do you speak English? Você, né? I sometimes speak English. Oh. Tino, how often do you dance? Sumiu a telinha, o Fernando. Aí. Não, vai aparecer agora, isso. How often do you dance? Tino. I dance never. Contrário. Tem que vir sempre antes do verbo. O advérbio de frequência. I never dance. never dance. Nenê, how often do you cook a lasanha? I often cook a lasanha. Boa. É Tino, lasanha que fala? lasanha mesmo. Só que em inglês é com G-N-A, né? Lasagna, né? Que é do italiano. Tá. Tino, how often do you go to the church? I often o verbo eu não entendi aí. Go. I often go To the church. to church. Isso, na igreja, né? Church. Ó, to the church. Isso, ó. Nenê, how often do you listen to samba? I almost never listen to the samba. Listen to samba, boa. Tino, how often do you watch football on TV? I often football. Faltou watch, né? I often watch. I often watch football. Ok. Aí o on TV pode ficar no opcional. Nenê, how often do you eat pizza?
Ah, I sometimes eat pizza. Boa. Tino, how often do you drink beers? I often drink beer on Saturday. Boa, on Mas Saturday. Boa, boa, boa. passou rápido. É, Nenê, how often do you clean your house? I always clean my house. Good, good. Tino, how often do you... Deixa eu achar um aqui. How often do you read a book? Read. I often do about Read, yeah? Read a book. Read a book. Isso. I read often read a book. Yes. Ou I often read a book at night, por exemplo, né? Então, beleza. Só para dar uma treinada aí. Que agora a gente volta para cá. Esse já foi, esse já foi. Agora vamos aqui. Tem dificuldade de ouvir o verbo que ele está falando, né? Bem, então, ó, reparem que essas palavras que a gente falou de frequência aí, elas são palavras que elas não são muito específicas, né? Elas falam frequência de uma forma muito geral, né? Se você fala para mim assim, eu frequentemente faço tal coisa, eu não tenho certeza, muita certeza. Eu faço uma ideia, mas eu não tenho certeza, né? Se você falar, eu normalmente limpo a casa, às segundas-feiras. Quer dizer, normalmente não é uma certeza, né? Então, essas palavras, elas passam uma ideia geral de frequência, elas não passam ideia específica. E isso é importante porque a posição delas na frase é diferente quando é geral e quando é específico. Então, essas palavras que foram gerais, elas têm que vir antes do verbo, né? I never, paranã. I always, paranã. I sometimes, paranã. Quando eu tenho expressões que são mais específicas, né, a posição já é diferente, já vem no final da frase. Olha um exemplo aqui. Então, por exemplo, ó, she swims on Monday and Wednesday. 2 days. So, in this case, she swims twice a week. 1 and 2. Okay? Monday, 1. Wednesday, 2. Twice a week. A week, 7 days, 1 week. Sundays, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. 7 days, 1 week. Ok? So, twice a week. 2 vezes na semana. Então, esse é mais específico. Se você falar, eu normalmente nado. Tá, eu nado 2 vezes na semana. Opa, agora eu sei exatamente quanto, né? Qual frequência. E aí você repara que essas expressões, elas vêm no final da frase agora. O never, o sometimes, eles não podem vir no final da frase. Essas já vêm. Vamos mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, he sings every day. Né? Todo dia. E não só o always, né? Mas agora todo dia. He sings every day. So, he rides a bike. Look, Sunday. Sunday, one opportunity. So, once a week. Okay? Uma vez, once. 2 vezes, twice. Ok? E aí, por semana, a week, se for por dia, a day, se for por mês, a month. E aí você pode escolher qual expressão colocar aqui. O importante é aqui, ó, uma vez é once e 2 vezes twice. Certo? Passou de 2, Fernando, por exemplo, aqui, ó, 3 vezes. Aí já começa a ficar mais fácil, ó. They dance 3
que é o número mesmo, times, vezes a week, por semana. Então, somente uma vez e duas vezes que são palavras diferentes. Once e twice. De 3 para cima, é só colocar o número junto com times. Então, ó, 3 times, 4 times, 5 times e já era. Beleza até aí? É. Beleza? Então, espera aí, que daqui a pouco a gente chega na moçoila aí. Então, ó, tá aqui a tabelinha. Every day, todo dia. E aí, ó, uma vez por, duas vezes por e 3 vezes por, certo? O que tem aqui é que depende da ideia. Então, se for uma vez ao dia, é once a day. Uma vez por semana, once a week. Uma vez por mês, once a month. Uma vez por ano, once a year. Tá? E aí, acho que são mais essas usadas por dia, uma vez ao dia, uma vez por semana, uma vez ao mês, uma vez ao ano. Acho que essas são as mais importantes. Belezinha até aí? Tá. Tranquilo? Tá. Então deixa eu só voltar aqui para a gente finalizar, que o tempo está quase acabando. Alright, so, what is her name? Her name is Bruna. Lombardi. Esqueci o nome da Lombardi. Bruna Lombardi. What does she do, Nenê? She is an actress. An actress. Yeah. An actress. Yeah. So, take a look, Nenê. How old is Bruna Lombardi? 68 years old. Yeah. And my sentence here is, she is in great shape at 68. Yeah. So she is in great shape. It indicates that she is in a good situation. Yeah. Wow. She is in great Dessa shape. forma, aos 68, é isso? Isso, exatamente. Ela está em boa forma aos 68. She is in great shape. A pergunta é: what does she do? O que ela faz, certo? What does she do? Aí vem a expressãozinha que a gente já viu. To keep fit. Para manter a forma. To keep fit. Certo? Porque não dá para ficar nessa forma sem fazer nada. Então, what does she do to keep fit? Então, ela está em ótima forma. O que ela faz para manter a forma? Olha aí. She goes jogging 3 times a week. Ok? Go jogging é, ó, correr. Correr. She swims twice a week. She plays tennis once a week. She usually does yoga. Uhum. She always drinks much water. E she never eats fast food. Ou seja, é impossível para todos nós, né? Eu ia perguntar aí, que hora ela trabalha? Não sei, não trabalha mais, não tem como trabalhar desse jeito. Bem, então, só para finalizar, então vocês estão vendo aqui de volta o livro, ó. Então, How often do you do yoga? É o título dessa unidade. E aí aqui a gente tem algumas atividades físicas, ó, tipo swimming, biking, basquetebol, running, yoga, martial arts, que vocês já viram, né? Soccer, que é o futebol, aqui na letra B. Talvez a única aqui que vocês não viram como atividade é a letra D, o weightlifting, né? Mas eu vou mostrar a foto para vocês do weightlifting, tá aí, ó. Isso aqui é o weightlifting. Levantar peso. Levantar peso, exatamente. Tanto que essa palavra aqui, ó, Tino e Nenê, essa palavra aqui, ó, weight, quando vocês chegar a alguma caixa, né, de algum produto, de alguma coisa de um eletrônico, vocês podem reparar que na caixa vai estar escrita essa palavra aqui, ó, peso. Né? Sempre tem em caixa de papelão, caixa de qualquer coisa. Esse verbo aqui, ó, lift, significa erguer, levantar. Tanto que
Empilhadeira, em inglês, chama lifting, que é de levantar. E truck, de caminhão. Lifting truck, que é o caminhão que levanta. Lifting truck, certo? Essa daqui é uma pergunta para vocês pegarem gente que já faz inglês há 5, 6 anos. Pergunta assim para a pessoa, como que fala empilhadeira em inglês? De cada 10, 9 vai falar, não faço ideia. Isso se não forem os 10, né? Porque não é uma palavra, né? É uma pegadinha, mas eu sei que se você não tem esse contexto, né? Você não vai saber essa palavra, porque para que você vai aprender empilhadeira? Né? Não faz muito sentido. Eu só sei porque a Úrsula trabalha numa empresa que vende empilhadeiras, né? Então, como está no meu contexto, então eu acabei aprendendo, né? Porque faz parte do meu dia a dia, caso contrário. Sabia, né? Oi? Vocês estavam nos 10 que não sabiam, né? Ah, antes sim. Antes sim, depois eu falei, opa, deixa eu ver como é que é isso aí, porque eu nunca usei essa palavra. Então tá, ó. Aí, para finalizar, tem o diálogo que eu vou mandar para vocês, né? Que é o vídeo. A parte gramatical, tá vendo? Que a gente vai treinar, né? Ainda. Então, ó, tá vendo? As palavrinhas, tem nada de sobrenatural aí, é tudo palavrinha que a gente já viu. Eu vou mandar para vocês isso aqui, né? Ó. Então, vocês já ficam com as palavrinhas para poder usar. E aí, depois, tem a parte do listening de novo, que é para ouvir e responder, e a parte do texto. E aí a unidade já era. Então, a gente já pode, né? Possivelmente aí na próxima aula já começar a unidade 5, que aí sim é com coisas que a gente não viu ainda. Mas as 4 unidades eu deixo zerar essa semana aí para vocês, tá? Então, o que eu queria que vocês fizessem? Hoje eu ia tentar fazer isso, mas não deu tempo. Então, eu queria que vocês treinassem, porque na semana que vem eu vou fazer isso com vocês, ó. Eu vou mostrar a imagem, quer ver uma coisa? Ó, deixa eu colocar em apresentação. Eu vou mostrar a imagem. Então, tá vendo? Tem uma pessoa aqui. Se você lembrar o nome dele como artista, tudo bem. Senão é só falar ele, he. E aí, qual advérbio de frequência que eu quero? No caso aqui, usually. Essa imagem do menino aqui é para vocês dizerem o que ele está fazendo. E aqui, que horas? Então, são 4 imagens para sair uma frase. Então, o que eu vou esperar é isso daqui, ó. Adam Levine, ou então he usually does homework. Aí para a hora at, né? E aí no reloginho é só olhar lá que é 12, 14, 12 e 14. Que aí é só falar os números mesmo normais, ó. Opa. Certo, ó. 12 e 14. 12, 14. Certo? Então a gente vai treinar dessa forma, ó. E aí eu vou mostrando as outras, ó. Quer ver? Olha lá. William Bonner always. E agora essa imagem aqui. Have breakfast. Have ou has? Oi? Have ou has? Has. Has. Porque é ele. Então, always has breakfast. A hora at. E que hora que está marcando aqui? 8 a.m. Isso aí. William Bonner always has breakfast at 8 a.m. ou 8 o'clock. Tanto faz. Tá bom? Então, nós vamos treinar isso na próxima aula. Ó, eu já tenho um monte pronto já. Certo? Então, é bom treinar as expressõezinhas. Ó. Dormir ou ir para a cama, né? Ir para a escola, tomar café, o que mais? Ó, jantar, fazer lição. Eu não vou pegar muito pesado nas palavras, porque o meu foco aqui é mais os advérbios de frequência que eu quero. Tá. Então, treinem os advérbios. Você vai mandar para a gente treinar? Não vou não, só avisando já. O que eu vou mandar para vocês é esse daqui, ó. Você está subestimando os alunos. Okay? Não, aquele ali é facinho. Ah, tá. Ó, de lição de casa já vai ficar para vocês toda a parte do livro lá, do áudio e do texto. Tá. Então, foquem nisso daí para a gente zerar a unidade 4. Aí depois o restante a gente vai fazendo mais tranquilo. Esse daqui é um texto
que é para a gente treinar, se sobrar tempo, senão a gente não vai nem fazer agora, que é para a gente treinar a fazer as perguntas, ó. Então, o Peter acorda às Paranã. Então, você vai treinar, como é que eu pergunto que horas ele acorda, entendeu? Então, é mais para isso. Então, eu vou mandar esse mais para vocês treinarem mesmo. Como vocês já vão ter um monte de coisa do vídeo, tem que treinar essas palavras, talvez me mande agora. E também tem os scripts que eu anotei aqui para mandar o áudio e os scripts para vocês. Então, vocês estão com muita coisa Tá. já para a semana que vem. Então, talvez eu dê uma segurada nisso daqui. Eu não vou nem mandar isso daqui, não. Não vai ficar pesado. Tá bom?